Vamos lá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Estávamos falando sobre parada cardiorrespiratória, né? E acabei parando e falando um pouquinho para vocês sobre o funcionamento cardíaco, né? O funcionamento do músculo cardíaco. Afinal de contas, é esse músculo cardíaco, é esse coração que é a nossa bomba, que é responsável por promover a circulação sanguínea, né, no nosso corpo. Só existe essa circulação sanguínea porque o coração tem essa capacidade de contração. Tá? É uma característica do músculo cardíaco, nessa capacidade de contração e de autorregulação. Né? Ele é um músculo que a gente chama de autoexcitável. Tá? Ele mesmo promove essa ordem de contração, porque não é assim que acontece, por exemplo, nos outros músculos do nosso corpo, correto? Vamos lá? Então eu quero que vocês abram um pouquinho nessa imagem. Olha só, aqui nós temos o músculo cardíaco e a gente comentou sobre a parte como funciona a questão da contração, né? Nós temos células especializadas que compõem, que são os miócitos, né? compõem o músculo cardíaco, que são responsáveis por fazer essa contração. Falei que a contração de átrios e ventrículos não são simultâneas, mas por que isso acontece? Isso acontece devido a essa capacidade de alta excitabilidade do próprio coração. O coração possui um sistema nervoso próprio, ele possui um sistema elétrico próprio, atenção, sistema elétrico, impulsos elétricos, impulsos nervosos. Nós temos um centro responsável por gerar impulso elétrico e impulso nervoso dentro do próprio coração. Tá? É como se ele tivesse um cérebrozinho, tá? O coração. Onde que isso fica? Nos nós sinoatrial e atrioventricular, tá bom? Então nós temos esses dois nós. Eu gostaria que vocês entendessem isso, para vocês depois entenderem os ritmos de parada, senão vocês não vão entender. Olha aqui. O nó sinoatrial fica bem aqui em cima, no ápice do átrio direito. Ele é responsável por gerar um impulso elétrico que vai ser disparado através dessas, tá vendo? Essa inervação, são nervos mesmo, tá? Essa inervação a gente chama isso daqui de feixes de His, tá? Ou fibras de Purkinje, no caso que são mais fibras de Purkinje, mas não, isso não importa para vocês agora não. Então aqui, ó, as fibras. Essas fibras, elas são responsáveis por fazer a condução desse impulso nervoso que é gerado aqui no nó sinoatrial. É um impulso elétrico mesmo, ele dispara um impulso elétrico, um choque. Tchau! Na hora que esse choque é disparado pelo nó sinoatrial, o que ele faz? Ele vai se espalhar pelos átrios. Tá? E na hora que ele se espalha pelos átrios, que o músculo toma esse choque, ele contrai. Então é esse disparo desse impulso elétrico do nó sinoatrial que faz o músculo contrair. Tá? Então o músculo só contrai quando ele tem um estímulo elétrico. Todos os músculos são assim, pessoal. Tá? Todos. Tá? Meu braço só levanta porque o meu cérebro, no caso, porque o meu músculo esquelético não tem isso daqui não, tá, gente? O músculo esquelético, ele obedece quem? O cérebro. Meu cérebro mandou um impulso que foi levado pela minha medula, né? Vai sair por ramificações nervosas que vai irradiar para o meu braço e manda meu braço assim, ó, contrai. Né? Tanto é que quando eu tenho uma lesão de cervical, eu perco movimentos. Né? Porque o meu impulso elétrico é gerado no cérebro de músculo esquelético. No entanto, se eu tenho uma lesão de cervical, meu coração não para. Não parou para pensar nisso? Por quê? Porque não tem nada a ver com o cérebro, a contração dele. Diferentemente dos outros músculos. O coração pode ser excitado de outra forma, sem ser por isso aqui? Pode. Para aumentar, por exemplo, batimento? Pode. Aí nós vamos ver depois. Quem que aumenta batimento cardíaco, por exemplo? Faz isso daqui bater mais rápido? Por exemplo, adrenalina. Né? Então o coração é interessante porque ele é autoexcitável, mas ele também sofre interferência de outras substâncias, né, de alguns hormônios e tudo mais, mas vamos com calma. Tá? Então o nó sinoatrial faz o disparo do impulso elétrico, esse disparo do impulso elétrico ele vai, através dessas ramificações nervosas que nós temos no átrio, ela vai se espalhar e faz com que o átrio contraia. Na hora que o átrio contrai, ele expulsa o sangue que está aqui dentro para as câmaras inferiores, que são os nossos ventrículos. Então essas válvulas se abrem. Válvula direita, gente, se vocês quiserem escrever aí, vocês podem colocar assim. Essa válvula direita chama válvula
tricúspide. A válvula entre o átrio e ventrículo esquerdo se chama válvula bicúspide, bi de 2, ou válvula mitral, tá? Mitral porque o pessoal fala que ela parece uma mitra, que é um chapéu esquisito assim. Depois eu mando para vocês. Tá? Não tem nada a ver não. Vamos lá. Então o átrio contrai. Por que esse estímulo nervoso não passa para o ventrículo? Porque a própria estrutura anatômica cardíaca não permite que esse impulso continue para baixo, tá? Continue em direção a ventrículos, mas também porque está vendo que essas ramificações, a boa parte delas se desembocam aqui nesse outro nó, que é o nó atrioventricular. Aí esse nó atrioventricular, ele recebe o estímulo nervoso, mas ele não deixa ele passar, não deixa ele continuar. Por quê? Para atrasar, tá? Para que o átrio termine de contrair, e só depois que ele terminar de contrair que o nó atrioventricular libera a passagem desse impulso nervoso e deixa que esse disparo venha para os ventrículos e, consequentemente, os ventrículos contraem. Então, gente, sempre o impulso nervoso ele se inicia no nó sinoatrial, né? Por isso que o átrio bate primeiro. Átrio contrai, esse impulso chega ao nó atrioventricular, átrio ventricular segura, espera os átrios terminarem a contração, depois deixa o disparo seguir, ventrículos contraem. É assim que funciona. Por que é importante a gente estudar isso? Porque agora nós vamos falar de suporte avançado de vida. Cadê? Tá, não está escrito aqui não, mas estava lá atrás. Aqui, suporte avançado de vida. E para falar de suporte avançado de vida, eu quero que vocês entendam algumas coisas. Vocês vão escrever aí no caderninho de vocês, na apostila, onde vocês quiserem, pode ser aqui no canto. Suporte avançado de vida, ou SAV, né? S-A-V, maiúsculo. Suporte avançado de vida. Qual a diferença do suporte avançado de vida na parada cardiorrespiratória para o suporte básico? É isso que vocês vão escrever, tá? Porque isso daí eu adoro cobrar na prova. Nossa, eu gosto mais. Eles vão colocar assim: suporte avançado de vida possui via aérea avançada. Então, uma das diferenças do suporte avançado de vida para o suporte básico é que no suporte avançado nós temos via aérea avançada. O que é via aérea avançada? Via aérea avançada é o tubo, o famoso entubar o paciente, tá? Então, eu coloquei TOT, tá? Tubo orotraqueal ou tubo endotraqueal. Tá? Então, se a via aérea avançada, aí você coloca uma setinha na frente ou abre parênteses, coloca TOT, né? Tubo orotraqueal, vírgula, máscara laríngea, tá? E fecha. E o que é isso? Significa que agora o meu paciente vai ser entubado. Eu vou possuir uma via respiratória avançada, que é uma via muito boa, tá? Então é muito melhor para trabalhar. Próxima coisa que tem suporte avançado de vida que não tem no básico. Acesso venoso. Coloca aí. Acesso venoso. Tá? Então agora, gente, nós vamos funcionar veias no paciente. Então eu estou normalmente no meio intra-hospitalar. Tá? Dentro de um pronto-socorro, dentro de uma UTI. Se for, pode ser na rua? Pode, né? Desde que você esteja atendendo numa unidade de suporte avançado. Tá? Na UTI móvel e tal. Outra coisa que eu vou ter no suporte avançado de vida que eu não tenho no básico. Medicação, drogas. Tá? Então eu tenho medicação, utilização de fármacos. Tá bom? Então é mais uma coisa que eu tenho. Outra coisa que eu tenho no suporte avançado de vida que eu não tenho no básico. Cardiomonitorização. Tudo junto, tá, gente? Cardiomonitorização, que é o monitor cardíaco multiparamétrico, tá? É esse daqui, ó. Isso daqui ele vai ser, nós vamos instalar ele no paciente, tá? Então a gente coloca os eletrodos, tem eles de 3 vias. Fica uma aqui, outra aqui, outra aqui, tá? E tem ele de 5 eletrodos, que aí é um aqui, outro aqui, um no centro, um aqui, outro aqui, tá? Que é para fazer a leitura do ritmo cardíaco, ler como que o coração tá, esse monitor, tá? Então, além desses eletrodos para ler o ritmo, ele ainda tem a abraçadeira para PNI, que a gente chama, tá? Pressão não invasiva, que é ver a pressão do paciente mesmo, tá? Aqui ele nos mostra, então, batimento cardíaco, tem também o oxímetro de pulso dele, então ele vê saturação de O2, ele vê ritmo cardíaco,
frequência cardíaca, ele vê, que mais, hein? Que ele vê temperatura, ele tem termômetro, tá? Pra você colocar no paciente. Então ele é um monitor que ele te dá, por isso que ele é multiparamétrico, ele te dá múltiplos parâmetros para que a gente consiga tratar esse paciente, tá? Então isso é muito bom mesmo, porque aí você consegue, diferentemente do suporte básico que você trabalha às cegas, aqui não, aqui você está trabalhando, observando tudo que está acontecendo com o paciente, tá? Vamos lá? Então, dito isso, né, que o suporte avançado de vida, ele tem essa diferença para o suporte básico. Então nós temos drogas, nós temos acesso venoso, nós temos via aérea avançada, nós temos uma série de coisas. Então eu vou explicar para vocês, primeira coisa, que no suporte, como tem cardiomonitorização, então eu tenho leitura de ritmos cardíacos. Então eu observo qual ritmo cardíaco o meu paciente está, tá bom? Então, para isso, pessoal, eu tenho que aprender os tipos de parada cardíaca. Então vocês vão colocar aí. Nós temos 4 tipos de parada cardiorrespiratória. 4 tipos, sendo 2 chocáveis, 2 não chocáveis. O que é esse chocável? Falei para você. 2 que a gente... lembra que eu falei a diferença de cardioversor para desfibrilador? Então, depois vocês voltam lá naquele vídeo e assistem. Quem não lembrar, então lê, tá? Não vou falar tudo também não. Mas 2, eu vou desfibrilar meu paciente, ou seja, são chocáveis. E 2, eu não vou fazer nada em relação a choque. Por quê? Porque não adianta dar choque, tá? Porque para que serve esse choque? Para que serve essa cardioversão, essa desfibrilação? Ela serve, pessoal, para que você consiga reverter um ritmo cardíaco desordenado. Então eu tenho que ter uma desorganização elétrica para poder dar choque. Então o choque serve para reorganizar um ritmo de parada que a parte elétrica esteja desorganizada. Tá? Agora existem ritmos que não é problema na parte elétrica. Primeiro nós vamos falar desses ritmos. A sistolia e a ESP são 2 ritmos de parada cardiorrespiratória não chocáveis, ok? Então vamos lá. A sistolia e a ESP. Eu vou falar de uma nesse vídeo ainda para a gente já ir começando. Primeiro pela ESP. O que é a ESP? Atividade elétrica sem pulso. O que é esse ritmo? Esse ritmo é um ritmo de parada cardiorrespiratória, obviamente, não chocável, tá? Então, a sistolia e a ESP são ritmos não chocáveis, ritmos que não dá choque. Lá depois eu vou falar sobre o tratamento deles, tá? De cada um. Aí vocês vão entender isso daqui, mas por enquanto eu quero que vocês entendam o seguinte. A atividade elétrica sem pulso é caracterizada pela ausência de pulso detectável, né? Óbvio, na presença de algum tipo de atividade elétrica, com exclusão da taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. No monitor cardíaco aparecerão evidências de atividade elétrica organizada, porém o músculo cardíaco está muito fraco ou com problemas na perfusão para responder ao estímulo elétrico. Então olha lá, a gente vai ter isso daqui. Esse traçado é um traçado que as pessoas pegam, acham que é um traçado normal, tá? Precisa aprender traçado, professor? Não, pode ficar tranquilo, tá? Para o curso técnico a gente não tem esse intuito, não é esse o intuito. Mas só para vocês entenderem, tá? Isso daqui é o que a gente chama de QRS, onda P, tá? Onda T. Mas assim, isso daqui, gente, o eletrocardiograma, ele vê a parte elétrica do coração. Olha que interessante. O eletrocardiograma, ele vê a parte elétrica, ele vê o funcionamento daquela parte que eu estava explicando para você. Sinoatrial fazendo o disparo do impulso nervoso, depois o átrio ventricular, como que isso está funcionando, a parte elétrica. Não vê parte mecânica, tá? E o que acontece? Que eu quero que vocês entendam. Aqui, ó. Então, vou pegar. Nessa atividade elétrica sem impulso, a parte elétrica do coração está funcionando. O nosso átrio ventricular, sinoatrial, envia o disparo, esse disparo vai pelo átrio. Só que o átrio não bate. Então é assim, o nosso sinoatrial fala assim, átrio contrai, né? Tá, dá o disparo elétrico, só que o átrio não consegue contrair. Aí esse disparo chega no átrio ventricular. O átrio ventricular pensa assim, já deu tempo lá em cima ter contraído, né? Agora eu vou liberar. Ele dispara o impulso elétrico para os ventrículos, né? Aí o ventrículo não contrai. Então, na hora que você olha o monitor multiparamétrico, ele vai ter um traçado lá. Tá? Vai ter um traçado de atividade elétrica.
que pode te enganar. Você vai pensar assim, então o coração está batendo, só que não está. Como que eu sei que não está batendo? Mesmo o monitor me mostrando batimento. Eu vou saber que está batendo, que não está batendo, quando eu olhar que não tem pulso central. Por que isso acontece? Acontece por diversos fatores. Um fator muito comum, falta de perfusão sanguínea cardíaca. O que é isso? Não está chegando sangue oxigenado adequadamente no músculo cardíaco. Tá? Pode ser por um infarto, por exemplo. Um infarto de grande extensão. Pá! Né? Infarto, paciente infartado. Né? Não chega sangue no músculo cardíaco. Gente, músculo trabalha sem oxigênio, sem glicose? Não trabalha. O músculo, para contrair, ele vai gastar oxigênio e vai gastar energia. Se não chega sangue para ele, se não chega oxigênio para ele, se não chega glicose para ele, se não chega molécula de ATP, né, já falando da molécula de energia em si, ele não consegue bater. É como se tivesse um carro, você está dando partida no carro, e o carro não consegue dar partida porque não tem gasolina. É o músculo cardíaco. Tem o disparo elétrico, fala para ele bater. Só que ele não tem energia para bater, então ele não bate. Então no traçado, ele vai aparecer um traçado normal, ou então pelo menos uma tentativa, né? Pode aparecer assim também. Uma tentativa de QRS, uma tentativa de assim, até espaçadamente rítmico na maioria das vezes, de fazer o batimento cardíaco acontecer, só que não gera pulso. Então a gente chama isso daí de atividade elétrica sem pulso, ou seja, a atividade elétrica cardíaca está presente, está funcionando, só que o músculo cardíaco não contrai, não bate. Então é uma parada cardiorrespiratória onde o problema está no músculo. Então a parte elétrica está bagunçada? Não, a parte elétrica está funcionando. Se a parte elétrica está funcionando organizadamente, adianta eu dar choque? Não! Não adianta eu dar choque. Por que não adianta eu dar choque, caro colega, aluno? Porque o choque serve para reorganizar uma atividade elétrica desorganizada. Minha atividade elétrica aqui está desorganizada? Não está. Então não adianta dar choque. Eu vou reorganizar algo que está organizado? Não tem como. Então o problema não está aí. O problema do meu paciente está em parada cardíaca não é por uma desorganização da parte elétrica. A parte elétrica está funcionando. Eu estou tendo uma parada cardíaca porque o músculo não responde. Aí eu tenho que descobrir por que o músculo não responde. Entendeu? Se for por uma parada cardiorrespiratória porque teve um infarto, por exemplo, aí é um problema de perfusão sanguínea. Aí eu vou ter que dar um jeito de desobstruir. Né? Depois, quando a gente for falar sobre infarto, vocês vão entender. Né? Então, o infarto é uma obstrução de uma coronária, de uma vaso sanguíneo que irriga o próprio coração. Então, tem que dar um jeito desse sangue voltar a chegar no coração, senão o meu coração não volta a bater. Né? Então, eu vou fazer massagem cardíaca aqui na ESP, tá? Na atividade elétrica sem pulso, e vou fazer drogas. Depois a gente vai ver quais são as drogas, tá? Lá na frente. Então, atividade elétrica sem pulso é quando um ritmo de parada cardíaca, onde a atividade elétrica cardíaca está presente e organizada, tá? Porém, o músculo cardíaco não contrai, eu não tenho contração muscular devido a algum fator que impede. Normalmente, falta de perfusão sanguínea. Beleza? Quero que vocês perguntem para mim. Qualquer dúvida, manda lá no grupo. A gente já volta. Vamos parar esse vídeo por aqui para não ficar demasiadamente longo. Beleza? Vamos lá.